Ele invadiu o sistema do Pentágono e roubou informações da NASA. Apenas provar para a humanidade a sua teoria de que o governo americano trabalha com alienígenas. O assunto vida alienígena aqui no canal é bem extenso. Nós temos vários vídeos e até uma playlist que vão desde casos de abdução famosos, casos de abdução que você nunca ouviu falar, até assuntos sobre os alienígenas que não vão acrescentar absolutamente nada na sua vida. Mas sim, temos todos os casos aqui de A a Z. Mas alguma vez já passou pela tua cabeça ou você acredita que a vida alienígena de fato exista e que os governos do planeta Terra estão nos escondendo essa informação? Comenta aqui embaixo se você realmente acredita que algum governo do planeta sabe da informação e estão nos escondendo. Por que isso é importante? Por que isso é relevante, Carol? Porque, embora existam muitos vídeos aqui no canal falando sobre o assunto da vida alienígena, nós sempre contamos histórias sobre o ponto de vista e sobre a experiência de pessoas que viveram experiências com alienígenas. O assunto é obviamente muito extenso e existem diversas conspirações e até documentos ultra secretos sobre esses casos. Mas a pergunta que não quer calar é: por que nós, pessoas normais, com suvaqueira e catupiry na virilha, por que nós, civis normais do planeta Terra, não podemos saber da existência de vida alienígena? Alguns dizem que é para não estragar a ilusão. Ilusão essa que nós vivemos aqui no planeta Terra, e essa ilusão seria uma espécie de prisão mental. Outros dizem que é um assunto de cunho religioso, ou seja, que as religiões do planeta controlam a nossa percepção para que assim então nós não percebamos o que existe fora do planeta Terra. Foi uma mentira mal contada, e essa mentira vem sendo mantida para então nos manter presos nessa ilusão. Qual é a tua hipótese? Você acredita nisso? Ou você acha que é outra coisa? Comenta aqui embaixo também. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, com PhD em estudo dos alienígenas, que são meus parentes, né, meus colegas de trabalho do dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre um hacker muito do pica da galáxia, que invadiu o sistema da NASA e do governo americano e tem provas de que eles estão nos escondendo a existência de vida alienígena. Segundo Gary McKinnon, ele tem provas irrefutáveis, ele tem documentos, ele tem imagens, ele tem prints, ele tem tudo. E os governos estão sim mentindo para nós. E com essa informação, Sr. Gary, o senhor chocou um total de zero ninguém aqui desse canal. Porque aqui nesse canal, nós já estamos acostumados com isso. Algum dia na tua vida, Sr. Hacker, você realmente acreditou que a NASA estava te falando a verdade? É um pouco de ilusão da tua parte também, né? Dizem que iludido é pior que doido. Então, o que esse homem de fato fez? Ele invadiu o sistema do Pentágono e roubou informações da NASA. Apenas. Afinal de contas, como diria o meu professor de matemática, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E são muitos os fatos desconhecidos que existem dentro do Pentágono e principalmente dentro da NASA. Esses hackers ficam o tempo todo trabalhando para tentar invadir sistemas complexos, como o sistema do Pentágono, o sistema da NASA, o do Exército Americano, o da Marinha e até de outros governos que guardam coisas ainda mais secretas do que o governo dos Estados Unidos.
O caso mais famoso, mais interessante e o mais recente é o caso deste hacker, Gary McKinnon. Você já deve ter ouvido falar sobre esse cara, porque, sério, ele se tornou uma verdadeira lenda. Não apenas por ter conseguido invadir os computadores mais seguros do mundo, mas sim por ter feito revelações surpreendentes do que ele encontrou dentro desses computadores. Mas quem é esse cara? Por que ele é tão foda assim? Da onde ele saiu? Ele nasceu na Escócia, em Glasgow, em 11 de fevereiro de 1966. E quando tinha 14 anos de idade, ganhou de presente de aniversário um computador. Porém, quando completou 17 anos, ele largou os estudos e foi trabalhar em uma barbearia como um cabeleireiro comum. Até aí normal, ninguém poderia imaginar até então que este cabeleireiro iria se tornar o pior fantasma do governo americano. Com 24 anos ele começou a fazer cursos de computação, concluiu e começou a trabalhar então na área de tecnologia da informação. Porém, ele não estava satisfeito com um emprego comum criando programas de computador. Ele gostava mesmo era de hackear os sistemas. E foi então em 2001 que ele encontrou uma janela perfeita, e essa foi a primeira vez então que ele invadiu os computadores do governo americano. Foi aí então que começou o que mais tarde ficaria conhecido nos Estados Unidos como o maior ataque de computadores militares de todos os tempos, que o mundo já tinha visto, e isso aconteceu em 2002, quando os Estados Unidos exigiram a prisão deste homem. Ele teve acesso a nada mais nada menos que 97 computadores do Pentágono, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica dos Estados Unidos e até mesmo da NASA. Na NASA, ele teve acesso total. Por uma janela de tempo ali, alguns minutos, ele teve acesso total às informações dos computadores. Ele acessou uma rede militar com 2.000 computadores, deletou arquivos de sistemas operacionais, derrubando por completo toda a rede por mais de 24 horas. Ele tocou o terror na NASA. Além disso, o homem também apagou o registro de armas necessárias para o suprimento de munições para a frota marinha do Atlântico. Ele foi capturado em 2002, seguido e preso por uma unidade de crimes cibernéticos do governo britânico, e posteriormente ele foi acusado pelos Estados Unidos e foi perseguido por 14 estados americanos, todos com acusações muito sérias sobre ele. Só que algum tempo depois, esse escocês então conseguiu uma liberdade condicional. E durante esse período, ele ficou proibido de acessar todo e qualquer computador e proibido de acessar a internet. Só que mesmo sendo proibido, ele teve acesso a documentos ainda mais sigilosos. Ele dizia que a maior motivação dele era provar para a humanidade que o governo americano está sim nos escondendo alguma coisa. Ele queria provar para a humanidade a sua teoria de que o governo americano trabalha com alienígenas. E afinal de contas, o que foi que esse homem descobriu? Ele descobriu que existe uma aliança entre o governo dos Estados Unidos e seres alienígenas, e que esses seres trabalham para o governo americano. Ele descobriu que várias dessas imagens de satélite que chegam até nós, principalmente as imagens do planeta Marte, são adulteradas antes de serem difundidas, divulgadas para o público geral. Ele descobriu que a agência espacial, que a NASA, sabe, mantém e monitora uma base alienígena que existe na Lua, e que existem várias naves alienígenas pousadas no lado escuro da Lua, que é aquele lado que sempre fica escuro porque não está virado para cá. Já nos computadores da Marinha, os documentos encontrados mostravam detalhes de uma estação espacial tripulada por oficiais não terrestres da Força Aérea Americana. É como assim não terrestres? Seres que não são daqui.
seres alienígenas. Então, senhor hacker, o senhor está querendo nos dizer que existem ETs que trabalham para o governo americano? Com que propósito? Assim, por que eles fariam isso se o dinheiro que a gente usa aqui no planeta Terra não dá para usar no planeta deles? Bom, pelo menos eu acho, né? Já pensou? Você chega no planeta dos Greys, por exemplo, lá na constelação de Zeta Reticuli e descobre que você deveria ter levado os seus dólares. O dólar tá super caro. Ai, por favor, podia ser real. Já pensou, você chega lá, olha aqui, eu tenho 5 reais e dava para comprar, sei lá, quilos e quilos de arroz no supermercado? Seria o nosso sonho? Além de tudo isso que ele descobriu, ele encontrou uma lista com 30 nomes desses seres não terrestres que trabalham para o governo americano. São funcionários do governo, porém que não têm uma origem terrestre. Além de tudo isso, para zombar e rir na cara do perigo, ele disse que era muito fácil invadir os computadores da NASA. Que nesses computadores ele encontrou arquivos com altíssima resolução de fotos e imagens que nós, humanos, não teríamos maturidade para processar. Que ele se deparou com uma enorme foto de uma espécie de uma espaçonave, uma estrutura de grande dimensão em formato cilíndrico sobre o hemisfério norte. Ele disse que os Estados Unidos possuem naves de guerra na órbita do planeta Terra. Ele falou o nome de várias dessas naves de guerra que ficam no entorno do planeta Terra, mas as mais importantes são a USS Lemay e a USS Rylancower. Interessante que o nome dessas naves tem US, United States, SS, 2 S's. O nome das embarcações americanas, essas que existem realmente aqui na Terra, que vão para lá e para cá nos oceanos, é USS. Isso significa United States Ship, ou seja, barco, navio dos Estados Unidos. Esse terceiro S acredita-se que seja de space, ou seja, United States Spaceship, ou seja, nave espacial dos Estados Unidos. United States Spaceship. A história por si só já é bem escandalosa, né? Eu sinceramente queria muito que isso fosse verdade. Tipo, muito. Mas afinal de contas, uma pessoa, um cabeleireiro, até então, que não tinha nada a ver com essa história, por que do nada, do dia pra noite, ele cisma com isso e ele arrisca a própria segurança, a segurança dele, a segurança da família inteira dele, dos amigos, a segurança de uma nação, para provar que a sua teoria está certa? O que deu nesse homem? Como é que um cara vai se meter numa encrenca dessas se a história não é real? Você colocaria a tua mão no fogo e acabaria com a tua vida por uma história que você não acredita? Por uma história que não é real? Você daria a tua cara a tapa assim mesmo? Por uma suposta mentira? Em algum nível, até psicológico, esse homem acredita que isso que eu contei pra vocês é real. Ou ele acredita que é real, ou ele sabe que é real, ou realmente é real. Porque a motivação de uma pessoa tem que ser muito grande para fazer o que esse cara fez. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho bem suspeito. Em 2009, um empresário escocês doou 100 mil dólares para ajudar o nosso querido amigo hacker escocês também, para cobrir os custos dos advogados. Ou seja, ele tem fãs. Um agente aposentado do escritório da NASA também está do lado desse hacker e diz que tudo o que esse hacker disse é real e precisa ser exposto ao planeta Terra. O que você acha dessa história? 100% real? A fantasia da cabeça de um doido? Ou ele realmente tem motivação, ou seja, tem motivos para fazer o que ele fez? Por último, já que nós estamos falando sobre hackers e isso é um desvio de caráter na nossa sociedade, vamos falar um pouco sobre caráter? A gente tende a se assustar quando alguém
tem uma atitude que, de acordo com o nosso caráter, é uma atitude sem caráter. Mas saibam que as pessoas só podem dar, só podem oferecer aquilo que elas têm dentro delas. Nem a mais e nem a menos. Então, quando você vê alguém cometendo um mau caratismo, saiba que aquela atitude é a única coisa que existe dentro daquela pessoa. Afinal de contas, só se pode dar aquilo que se tem. Enfim, humanos, né? O que você pensa sobre tudo isso? Você acha que uma pessoa que quer provar para a humanidade que existem coisas que estão sendo ocultadas da humanidade sofre um desvio de caráter? Ou essa pessoa, pelo contrário, tem muito mais caráter do que as outras pessoas que são consideradas com caráter têm? Você acha que o hacker da NASA está falando a verdade? Se sim, como nós vamos lidar com esse monte de informação? Vamos lidar? Não vamos lidar? Comente aqui embaixo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos, se o YouTube entregar o conteúdo. Que vai.